Aqui. Vamos orar pelo irmão Dêmison para que Deus possa abrir o seu entendimento e trazer aquilo não que nós queremos ouvir, mas aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Põe as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, Deus, neste momento, Senhor, quero apresentar o teu filho nesta noite, que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa usar ele, Senhor, tremendamente através da tua palavra. Que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, mais uma vez, Senhor. E que nós possamos estar com o nosso ouvido atento, Senhor, não só apenas para ouvir, mas para também ser praticante daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Porque nós sabemos, Senhor, o que tu tem para nós é bom, é agradável, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, que todos digam. Fique à vontade, irmão. De Deus esteja com os irmãos. Amém? Está dando para escutar? Tá bom. Bem, meus irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Do verso 1 ao verso 6. Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 6. Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 6. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Enquanto isso, Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Verso 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nesse momento, mais uma vez entrando em tua presença, Senhor, falando contigo, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que nós precisamos todos os dias. Precisamos nos fortalecer para vencer as tentações e as provações que nos sobrevêm todos os dias. Precisamos da tua palavra, que é o fundamento. Precisamos de ti, Senhor. Amém. Amém? Meus irmãos, grato a Deus mais uma vez estar aqui com os irmãos, dessa feita com a oportunidade de pregar. E agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós escutamos bons pregadores nos últimos domingos. E a mensagem do presbítero Maciel é uma mensagem poderosa e que puxou a nossa orelha quanto ao culto, quanto à adoração, quanto também do irmão Wagner. Os dois pregaram em Malaquias e chamou a nossa atenção para uma adoração verdadeira, né? Porque Deus não aceita as coisas feitas de bolo. Mas aí, para cultuar a Deus, é preciso que a pessoa ela nasça de novo. E uma palavra que o presbítero Maciel falou
e que eu guardei e repassei até para algumas pessoas, a palavra foi desprezo, uma palavra forte. E ele falou assim: nós cultuamos a Deus no domingo, e ele usou esta palavra seguinte assim: e nós desprezamos Deus durante a semana. E eu guardei recortei isso e compartilhei até com algumas pessoas que não vieram para o culto, alguns amigos meus. E quão forte é essa palavra? Você já foi desprezado por alguém? Ou você já desprezou alguém? É um sentimento complicado. Mas imagina eu e você, pobres criaturas, pobres mortais, e olha a nossa ousadia em desprezar Deus. A gente não faz isso, né? A gente, realmente, nós nos lembramos do horário do culto e daquela, vamos dizer assim, obrigação do domingo, mas meio que desligamos a TV de conexão com Deus e passamos a semana meio que sem lembrar dele. E a palavra desprezar é muito forte, porque você meio que não quer saber mesmo daquela pessoa, não quer saber de Deus, e quando você despreza alguém, você só quer contato com ela se ela puder lhe oferecer algo. E não é o que a gente faz, né? Quando a gente está meio complicada a nossa vida, quando a nossa vida está passando por alguns problemas, ou quando nós queremos conquistar alguma coisa, né, e nós não temos mais família, não tem mais ninguém para nos ajudar, o que é que a gente faz? A gente lembra logo de quem? Dele. Mas nós desprezamos Deus durante toda a semana, às vezes durante todo o mês, às vezes durante toda a nossa vida. E aí, apenas santos de Deus, apenas pessoas que se encontraram com Deus, podem oferecer um culto a Deus. O ímpio, a pessoa que não conhece Deus, aí como é que ela vai oferecer um culto a Deus? Se ela não conhece Deus, se ela não tem Deus como seu Senhor. E foi pensando justamente nisso que eu separei esse sermão, para que nós venhamos aprender com o encontro de uma das pessoas mais importantes do cristianismo com Jesus. O encontro de Paulo com Jesus. Amém? Certa feita, Jesus conversando com o homem da lei, ele diz, o homem pergunta como é que ele faz para ver o reino de Deus, para ter o reino de Deus, para ter a vida eterna. E o que é que Jesus diz? É preciso nascer de novo. E nós vamos ver justamente aqui esse encontro milagroso e o maior de todos os milagres, que é o novo nascimento. Amém, meus irmãos? Está dando para entender? Vamos aprender aqui. Se você já foi encontrado pelo Senhor, glória a Deus por isso. Se você ainda não foi, Ele é o único que pode lhe salvar. Bem, essa porção das Escrituras que nós lemos, ela está escrita em Atos dos Apóstolos, um livro escrito por Lucas, por 70 depois de Cristo, e ele tem uma narrativa histórica. É por isso que ele é dito por alguns eruditos do Novo Testamento como o livro histórico do Novo Testamento. É o livro de Atos dos Apóstolos, que quer dizer o seguinte: é a ação de Deus através da sua igreja, através dos homens de Deus, através dos apóstolos, que quando Jesus vai, ele deixa uma missão para os seus discípulos. Então, se você quiser ver o que foi que aconteceu depois que Jesus subiu, leia Atos. Como foi que a igreja ficou? Né? Ficou muito bem lá, mas Deus deixou o Consolador e foi dando força, como também vem nos dando força. E em Atos capítulo 1, verso 8, você vai ver basicamente a síntese do livro de Atos, que Jesus diz: vocês vão receber poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Basicamente, essa é toda a estrutura do livro de Atos. É o mapa que Deus dá aos apóstolos e os discípulos. Essa promessa Deus cumpre. Estão todos reunidos em Jerusalém, o Espírito Santo vem sobre eles, eles começam a falar em outras línguas essas idiomáticas. Eu quero destacar isso.
Línguas essas são idiomas, pessoas de vários lugares. Eles ficaram atônitos com aquela ação do Espírito Santo. Pedro e os discípulos se levantam e explicam o que é que está acontecendo. Pedro dá um discurso extraordinário, uma pregação poderosa, e muitos se arrependem e muitas almas são salvas, convertendo ali 3.000 pessoas para Jesus Cristo. Muitas pessoas entram para a igreja, começam a vir muitos problemas, né? Onde tem muita gente, tem muito problema. E aí os discípulos precisavam de ajuda. E aí nasce a grande categoria sofrida da igreja, que é os diáconos. Né? E aí nascem os diáconos, começam ali a selecionar homens de Deus, homens cheios do Espírito, homens que que estejam visitando, que estejam se dedicando a prestar apoio à igreja. E aí nasce um homem que se destaca entre os diáconos, chamado Estevão. Estevão tem um ministério glorioso. Sempre que a Bíblia fala dele, fala como um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Tem um ministério curto, também muito inteligente. Entra em embate com religiosos e é apedrejado até a morte. E sabe quem é que estava lá? Paulo, ou Saulo. Estava já lá como um fariseu, um religioso da época, fervoroso, e que consentia na morte de Estevão. Depois que Estevão morre, vem uma grande perseguição sobre a igreja. Saulo agora entra em cena, né? E Lucas, ele fica tão impressionado com o poder da salvação de Deus, que ele narra esse encontro de Jesus com Saulo 3 vezes no livro de Atos. Ele é em Atos 9, que nós estamos como texto base, Atos 22 e Atos 26. Para você ver como Lucas fica impressionado, porque é justamente um dos homens que escreveu quase todo o Novo Testamento, e quase toda a teologia cristã é fundamentada nos evangelhos, mas também nas cartas de Paulo. Então, é algo extraordinário. Então Lucas começa a narrar Paulo como um perseguidor implacável da igreja. Você vai ver que no texto que nós lemos, Saulo ainda respirando ameaças de morte contra a igreja. Só que Lucas já tinha mencionado ele mais umas 3 vezes, na morte de Estevão, que ele consentia, que Saulo assolava a igreja e que ele pede, né, autorização para ir perseguir os cristãos. Então, no momento, o homem que causava, além de Roma, dos romanos, grande alvoroço no meio cristão, um grande dano à igreja cristã, era Saulo. Este homem, ele estava dedicado, ele respirava destruir Jesus e seus seguidores. Ele não aceitava aquela nova religião que estava nascendo. Ele queria destruir. Ele queria acabar com o cristianismo. Então, ele tinha se decidido a perseguir o cristianismo. Tudo que Paulo pensa, diz e faz é dominado pelo seu desejo de aniquilar a igreja. E ele causa grande dano e destruição à igreja até aquele momento. Então, acontece o grande encontro. Em Atos 22, 6, 11, você vai ver que Paulo ele fica cego fisicamente. Paulo vê uma luz que vem do céu. Ele fica cego, mas naquele momento os seus olhos espirituais são abertos. Ele cai por terra, então nós vemos o homem tão forte, vigoroso, poderoso, irado, é derrubado, e ele agora está prostrado, né, e indefeso diante de Jesus Cristo, e ele ouve a voz de Jesus. Então aquele homem que era surdo para as coisas espirituais, ouve o próprio Jesus Cristo, que vai até ele para salvá-lo. Amém? Aqui nós temos algumas lições. A primeira
A lição que nós temos é que a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence a Jesus Cristo. A salvação pertence ao Espírito Santo de Deus. Você vê no texto alguma iniciativa de Paulo para se converter a Jesus Cristo? Não. Qual é a iniciativa dele? É de ódio, é de raiva, é de perseguição. Paulo não vai primeiro a Deus. É Jesus com seu amor que vai a Paulo. Aleluia, meus irmãos. É só Deus que pode fazer isso. Jesus tinha errado contra Paulo alguma vez? E Paulo, o próprio Paulo diz: eu sou o maior de todos os pecadores quando ele se converte. Por quê? Porque ele errou muito contra a igreja. E é Jesus que vai até ele. A Deus pertence a salvação. Esse é o primeiro ponto que nós devemos aprender. Isso nos ensina uma coisa. Todos os métodos evangelísticos ou de pregações, você vê muito isso no Instagram e por aí, dizendo assim: compre o método eficaz de pregação, ou o método verdadeiro do evangelismo. Com esse método, com o curso que você comprar, você vai salvar muitas pessoas, né? Com esse método que nós vamos fazer aqui, nós vamos pegar e encher a igreja de tantos salvos e tal e tal. Opa! O pessoal parece que não leu o Santo Evangelho. A salvação pertence ao Senhor. É a Deus, meus irmãos. Não é graças a Deus por isso. A salvação não está na sua vontade. Está na vontade soberana de Deus. Ele salva. Então, por mais que você tenha diversos métodos de pregação, uma boa retórica, um bom pregador, né? Aqueles métodos para o culto ser mais chamativo, ou para algo, rapaz, tem alguma coisa errada, nós temos que converter as pessoas. Não, que tem alguma coisa errada, nós sabemos. E é o pecado. Isso cega o homem. Estevão poderia, Paulo viu Estevão pregando, gente. O homem cheio do Espírito Santo e não se converteu naquele momento. Então você pode ser um bom pregador, a igreja pode ter o melhor método que for, o mais bíblico que for, mas a salvação, as pessoas, quem dá à igreja é o Espírito Santo. Não vem de nós, vem de Deus. Amém, meus irmãos? Outra coisa, isso aqui é lindo. Você vê aqui, se Paulo ele foi encontrado por Jesus, ele estava dentro de uma sinagoga, orando. Ele estava em um evento evangelístico com os apóstolos, tendo estudo, um encontro de conferência, alguma coisa. Eu não estou dizendo que eu sou contra essas coisas. Eu estou dizendo que isso não são métodos eficazes para a salvação. O Espírito de Deus, ele age quando e onde quiser. Aleluia. É interessante que você já viu, eu acho que você já viu pessoas assim, que são criadas dentro da igreja, aí quando cresce, não quer saber mais da igreja, vai embora tal, mas chega um determinado momento da vida, e que é meio que um filho pródigo, né? E assim, rapaz, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Jesus é o caminho. E volta. Porque, ou senão pessoas que você pregou alguma vez, ou escutou mensagem
no rádio, né? Vou falar de rádio hoje, né? Mas na internet, em algum lugar, e de uma hora para outra está no Uber, no táxi ou aonde for, e daquele centro no seu coração, gente, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Jesus, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que buscar a Deus. E isso sem ninguém ter pregado. Às vezes escutou uma pregação na infância, escutou uma pregação do pai dizendo: olha, Jesus Cristo é o caminho. E aquela semente é plantada, e o Espírito Santo de Deus, quando chama, aquela pessoa pode estar em qualquer lugar, ela volta para Jesus. Não depende de nós, depende unicamente de Deus. Ele salva quando Ele quiser e onde a pessoa estiver. Amém, meus irmãos? A segunda coisa que nós aprendemos é que, isso aqui eu acho que você entende bem, como eu, é que Jesus pode salvar pessoas improváveis. Nós vimos que Paulo odiava, perseguia e queria destruir a igreja. Eu pergunto aqui a vocês, pela lógica que você vai ler na Bíblia, não era mais fácil deixar Estevão vivo para começar o ministério, né? Do que pegar uma pessoa. Deus faz como quer. Estevão morre, termina o seu ministério, é uma grande perseguição, talvez a igreja pense que vai acabar alguma coisa. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia, e Deus faz o maior perseguidor da igreja, até o momento, ser o seu vaso de honra. Deus salva pessoas improváveis. Deus salvou eu e você. O que é que tínhamos para oferecer a Deus? O que nós temos de melhor do que outra pessoa que está lá fora? Nada. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até que Deus, pelo seu infinito amor, nos chamou. E aí quando você escuta o que o presbítero Maciel falou, e quando você entende esse amor de Deus, e quando você pega aquela palavra que eu falei no início, desprezo, dói, não dói, gente? Alguém que não foi você que amou a Jesus, foi Jesus que lhe amou primeiro. E você ainda desprezá-lo, uma coisa que você faz, rapaz, eu não presto para nada mesmo, né? Uma coisa muito forte. É dizer, quão impressionante é o amor de Jesus Cristo para salvar um pecador como eu. Está dando para entender? Ele salva pessoas improváveis. É interessante que pessoas que militavam contra o cristianismo, como C.S. Lewis, Anthony Flew, que foi um dos vamos dizer assim, maiores ateus militantes do século XX, que se converteu também, e o Alistair McGrath, que também é um grande estudioso de história e religião, apologista, todos eram ateus militantes, decididos a destruir o cristianismo. Mas Deus vai lá e chama essas pessoas, converte essas pessoas, traz para o exército da salvação. Eles estavam no exército das trevas, ele traz para o exército da salvação. Deus tem o poder de tornar céticos que odeiam o cristianismo em vasos de honra. Deus salva pessoas improváveis. Talvez você tenha alguém na família que você já lavou as mãos, mas fulano não tem jeito mais não. Ciclano também não tem jeito mais não. E realmente, pelos seus olhos não tem, né? Pelo seu, fulano não tem jeito, porque o coração dele está duro. Mas certa vez, vamos falar da vida de Jesus. Jesus se encontra com um jovem, né? E ele se encontrando com esse jovem rico, com boas qualidades, fama, dinheiro, tudo para ser salvo, seguir os mandamentos. E aquele jovem não segue a Jesus. E os discípulos perguntam: rapaz, se aquele homem não merece a salvação, quem é que merece, né? Quem é que pode ser salvo? E o que é que Jesus responde? O que é impossível para o homem é possível para Deus.
Realmente é impossível para a gente. Você olhando assim, para cada tipo de gente, né? Igual a gente mesmo, algum familiar nosso, fulano, pelo amor de Deus, fulano não é, ali é coração de pedra. Então veja aqui, além da sua vida, veja Paulo, né? Veja as pessoas que eram militantes, que perseguiam e que queriam destruir. Sabe por quê? Porque eu sei que o pecado, ele é destruidor e deixa o coração cético. Mas eu sei mais ainda, quão grandioso é o amor de Deus. E aquelas pessoas que ficam de pé para destruir a igreja, para difamar a igreja, para tentar destruir o cristianismo, Jesus é o único que pode fazê-las cair por terra para adorar a Ele. Assim como fiz com Paulo. Então, a nossa esperança, justamente, para as pessoas que não conheceram a Jesus, é o próprio Jesus. É aquele que salva pessoas improváveis. E, se caso você observar bem aqui no texto, quando Paulo salva lá, quando Jesus salva Paulo, ele diz, olha, tu vai lá, Damasco, que vai ter uma pessoa lá aqui. Só que Jesus já tinha falado com Ananias, um servo fiel, o próprio Lucas, ele diz que é um servo fiel, muito piedoso, um judeu muito piedoso. Então está lá Ananias e diz, vai vir uma pessoa aí, vai estar em tal lugar, ele vai estar cego por 3 dias, e o nome dele é Saulo. Ele vai vir gritar, Saulo. Aí ele, rapaz, mas nesse aí, né, o que está destruindo tudo aí, né? Esse aí, né, aquele que está... Ele fez, vá lá que eu vou ensinar, ele vai ser para mim um vaso de honra, e eu vou ensinar ele o que é sofrer pela minha causa. Então apenas Jesus Cristo pode fazer isso. Transformar pessoas improváveis e colocar como mensageiros da sua palavra. Amém, meus irmãos? Mas aí eu vou para o terceiro ponto desse sermão, que é sobre os frutos da regeneração. Isso aqui eu quero deixar claro. Muitas pessoas, não poucas pessoas, elas se escondem na igreja para, vamos dizer assim, tentar provar que mudou. Não sei se você já conhece alguém assim. Vou beber um pouco d'água ali. É impressionante como algumas pessoas, principalmente quando cometem erros escandalosos, elas vão para a igreja, se vestem de social, pegam numa Bíblia desse tamanho e tentam enganar a família, ou às vezes é o marido que se separou da esposa, ou a esposa se separou do marido, e entra na igreja que é para dizer que fez o quê? Se consertou. Né? É tipo um método de enganação, para dizer da sociedade, eu mudei, eu sou crente agora. Tem muito em presídio, né? Quando você é em presídio, quase todo mundo, eu não fiz nada, eu sou crente, eu vou para a igreja agora. Né? Mas aí, Paulo, imagina só a igreja naquele momento, de ver o seu maior perseguidor dizendo que conheceu Jesus. Se o próprio Ananias, falando com Jesus, fez isso, mas aquele, né? Ficou meio assim, imagina os outros. Rapaz, será que isso não é uma tática? Será que isso aí, né? Ele quer, rapaz. E agora? Então, nós só conhecemos, nós não somos Deus e não temos o poder da onisciência. Nós só conhecemos os santos pelos seus frutos. Por isso que quando está havendo um avivamento em tal lugar, ou fulano de tal entregou a vida a Jesus, ou tal coisa, eu sempre digo uma coisa: orar pela pessoa, orar pelo movimento, orar pelo pastor, mas sempre dizendo, Deus revelará através do tempo. Eu nunca me precipito. Fulano de tal cantou, fulano de tal, acontece muito isso, né? Vai nas manchetes, agora é gospel, né? Então, o tempo vai dizer. O tempo vai dizer.
Porque o que vai refinando a fé são as provações. O que vai dizer se a pessoa é crente ou não, os frutos da regeneração, é através das tentações e das provações. E aí você verá se a pessoa é crente ou não. Paulo sofreu pouco depois que se converteu? Muito. Mas ele pôde dizer: eu combati o bom combate e guardei a fé. Amém? Paulo reconhece que Jesus é Senhor, isso é um fruto, porque ele era cético quanto a Jesus. O novo nascimento, ele transforma a sua mentalidade. Você vivia de um jeito, você vivia para a luxúria, para o dinheiro, para o pecado, mas a sua mentalidade hoje, você agora é um escravo de Jesus. A sua devoção é a Jesus Cristo. O próprio Paulo, quando escreve, ele diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em Atos também ele vai dizer que em nada considera a minha vida preciosa, mas que eu viva para Jesus Cristo. Então a sua mentalidade, depois de convertido, ela muda. Você agora é escravo de Jesus Cristo. Você agora tem Jesus como seu Senhor. Haja o que houver, sempre fiel a Ele. Paulo reconhece que é pecador. Ele mesmo diz em suas cartas que é o maior de todos os pecadores. E como um homem fariseu que cumpria toda a lei, agora diante de Jesus ele diz: não, eu sou o maior de todos os pecadores. Você reconhece que é pecador? Isso é o mínimo, para a gente reconhecer que precisamos de Cristo. Paulo ora. Você vê em Atos 9:11 que Paulo ora. É um sinal do salvo, é falar com o seu Senhor. Se Ele é seu mestre, o básico é você se conectar com Ele. Paulo é batizado. O batismo não gera salvação. Isso aqui é bem claro. Mas é uma evidência externa da salvação. Quando Paulo, o homem que perseguia aquela nova religião, ele participa desse novo rito, ele está dizendo para todo mundo, ele está dizendo: eu acredito em tudo que é pregado. Eu acredito que o antigo homem morre e agora é uma nova vida. É isso que Paulo está dizendo. Então ele é batizado. E já em Atos 9:20, você já vê que Paulo já está pregando já. Então você vê o homem perseguidor, agora já é um soldado de Cristo e já está pregando a palavra de Deus. O salvo, ou aquela pessoa que se encontrou com Jesus, o regenerado, aquele que nasceu de novo, ele tem que ter frutos que vão evidenciar que ele é servo de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a salvação pertence a Deus. Amém? Deus salva pessoas improváveis. Em terceiro lugar, quem é salvo, você verá através dos frutos, com o passar do tempo. O tempo provará se a pessoa é salvo ou não. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.